Gente, boa noite, obrigado aí pelas palavras iniciais do nosso irmão. Eu pergunto se vocês preferem que eu faça a palestra sentado ou em pé. E para você aí, Eva. Então, assim, o nosso tema, ele é um tema muito atual, muito discutido, inclusive o objetivo de trazê-lo é em razão do interesse que ele despertou nas redes sociais a partir de uma resposta de Divaldo Franco a uma pergunta sobre o tema. E a sexualidade e a diversidade de gêneros trouxe para as redes sociais um debate bem acalorado e a gente resolveu fazer um estudo e fazer uma contribuição ao tema. E sem qualquer objetivo de esgotar o tema, ou muito menos de contrapor argumentos que já são conhecidos e que muitas vezes apenas a pessoa tem opinião diferente de um ou de outro, mas que no fundo todos compreendemos que o espírito é imortal e que ele evolui com o tempo, e se hoje a gente tem um conceito, amanhã pode mudar este conceito como resultado exatamente dessa evolução. Então nada é estático no universo. Inclusive as ideias, elas também mudam, não é? Se as coisas físicas mudam, imagine então as ideias. A família nos dias atuais, e trazendo a diversidade de gêneros para esse contexto, a gente vai, nesta palestra, introduzir o pensamento espírita sobre isso. O que é que o Espiritismo diz a respeito dessas relações de afetividade e também de sexualidade em relação ao ser humano e em relação ao espírito humano. O ser humano, vamos dizer que é o ser reencarnado, e o espírito humano, o espírito sem estar vinculado ou não ao corpo, porque o espírito humano, ele tanto encarnado quanto desencarnado é o mesmo. Já quando ele está vinculado ao corpo, as limitações são bem maiores, não é? A gente fica limitado à capacidade de absorção, de liberdade que o corpo limita bastante. Nesse aspecto, a gente quer relembrar aqui dois fatos muito grotescos diante de uma civilização que já vai somente na era cristã para o seu 21º século. A gente vai relembrar aqui com vocês uma cena que passou nas televisões, onde um homossexual lá em Fortaleza, no Ceará, ele foi brutalmente agredido por um grupo de jovens que, insatisfeitos com a forma de ele ser, o agrediram nas ruas ao ponto de ele vir a morrer, a desencarnar, como resultado dessa agressão física. E isto aconteceu bem recentemente. Um outro fato, também muito forte, ocorreu na maior cidade da América Latina, que é São Paulo, em plena Avenida Paulista. Um jovem gay vem caminhando pelas ruas, na Avenida Paulista, na calçada, e outros dois jovens vêm no sentido contrário. Então ambos vão encontrar-se num dado momento. No lixo, uma lâmpada dessas fluorescentes compridas estava no lixo e um deles pega aquilo e sai com ela mexendo na mão até ao ponto de aproximar-se do jovem gay que vinha na direção deles, e um deles agride o rosto do homossexual, do gay, quebrando a lâmpada exatamente na área frontal, podendo inclusive provocar uma cegueira, algum tipo mais grave de resultado dessa agressão. É claro que esses dois casos, eles refletem uma mórbida agressividade contra uma minoria que a gente chama de homossexual, de gay, travesti, drag queen ou qualquer outro termo que, de acordo com as características do comportamento que aquela pessoa adote, o conceitual pode mudar, mas no fundo são pessoas diferentes da maioria. Então a gente está falando aqui de uma minoria. E essa diversidade de gêneros, ela ocorre em razão das minorias mesmo. Porque o comportamento tradicional, heterossexual, é o comportamento aceito pela maioria. E como tem sido difícil as minorias conviverem em sociedade, não é? Não é de hoje isso.
essa agressão às minorias, ela existe desde tempos remotos. E às vezes é relacionado à sexualidade, às vezes à religião, às vezes o comportamento excêntrico ou qualquer outro comportamento que você saia daquele grupo comum que habita aquele local. E isso é muito estranho. Por exemplo, na África, as crianças que nascem com a pigmentação da pele branquinha, como é que dá o nome aqui agora? Os albinos, né? Eles são uma minoria lá e tem um comportamento estranho em relação a eles. As pessoas matam os albinos para que seus ossos ou pedaços do seu corpo, ou da sua pele, eles fazem um tipo de ritual, ou de chá, ou de alimentação, porque eles acham que aquele tem um poder que vai trazer para eles algum tipo de cura, de força, etc. É uma minoria que sofre um ataque diferente, mas que atenta contra o seu corpo, que atenta contra a sua vida. Não é? Mas é uma minoria. Porque se os albinos fossem maioria, eles perderiam essa possibilidade, na crença comum daquela região, de que seus ossos ou seu corpo ou parte de sua pele pudesse resultar em algum efeito. Então as minorias sempre são muito agredidas ao longo da história. E quando elas são minorias que não conseguem se defender, mais ainda. Porque as minorias, como por exemplo, os poderosos, são minorias, os que são muito ricos, eles são minorias. Mas eles pagam a um determinado ou a outra pessoa que faz parte das maiorias para se defenderem. Então você vai encontrar príncipes e reis no meio de uma multidão de pobres. Eles são uma minoria de ricos, de poderosos, mas que a maioria não confronta ele, porque ele paga gente do meio para defendê-lo. Então, minoria, onde existe minoria, existe preconceito, existe uma espécie de ódio arraigado culturalmente nas relações humanas. E o que a gente vai abordar hoje aqui é essa minoria no campo da diversidade de gêneros. Nosso objetivo é trazer o conceito de espírito para o ambiente biológico e social dos estudos de gêneros. No meio acadêmico e governamental, mais recentemente, surgiu a possibilidade de levar essa informação, essa proposta, para as escolas. Isso foi amplamente discutido nos meios acadêmicos e com o governo e com grupos sociais interessados no tema. Então, você vê que quando o governo lançou essa proposta, lhe faltou habilidade para lidar com o conjunto da sociedade, e a informação como chegou aos pais e mães que são maioria, que têm um comportamento tradicional, isso foi muito rejeitado, talvez pela forma como a proposta foi construída, talvez pela forma impositiva com que a minoria tentou colocar a sua defesa, e como o governo comprou essa ideia, houve uma rejeição muito grande, uma resistência muito grande. Mas quem acompanha essas questões sociais no âmbito das escolas, de crianças, de adolescentes e de jovens, a gente vai perceber que o homossexual, ele sofre uma perseguição terrível no meio onde ele estuda, onde ele mora. Ele não é bem aceito, o bullying, as perseguições, as brincadeiras, os maltratos, então tudo isso leva a um comportamento cego, de ofensa, de agressividade, que um ser humano recebe no meio onde ele deveria estar socialmente aceito para receber a proposta educacional e familiar como os outros recebem. Então, por que isso acontece? E por que a gente reage tanto a essas minorias, às opções que elas escolheram para as suas vidas? Então, é algo que a gente vai trazer o espírito como um conceito a mais dentro dessa problemática,
para que a gente contribua com o pensamento espírita a respeito do tema. E não é fácil. De antemão, a gente sabe que há por trás disso um preconceito histórico, uma cultura massificada muito forte. Então, do ponto de vista biológico, todos nós sabemos que o sexo ele se origina com o nascimento, se é masculino, se é feminino, e também quando o bebê nasce com características de um e de outro sexo, o hermafrodita ou a pessoa intersexual, que possui características morfológicas, né, anatômicas do sexo masculino e feminino. Na maioria dos países, inclusive no Brasil, os pais têm 2 dias para registrar a criança, logo que ela nasce, e identificar na certidão de nascimento o gênero, se é masculino ou feminino. Então, quando os pais têm um filho hermafrodita, como é que ele vai escolher o sexo do filho? Como é que um pai ou uma mãe que teve um bebê hermafrodita, com características dos sexos masculino e feminino, que critérios os pais devem adotar? Masculino ou feminino? Nenhum dos dois? Tem que deixar em aberto para quando ele crescer, ou ela, se ele for, se identificar, se identificar mais com o feminino ou masculino, se resolver. E se resolver, não é? Mas a lei determina que os pais têm que registrar até 2 dias. Aí é complicado. Aí o bicho pega. Não é? Complicado. Aí, normalmente, os pais, se já têm uma filha, o que é que eles dizem? Vai citar como homem. Ah, não, eu já tenho uma filha, então eu vou registrar como masculino. Ou se tem já um menino, a mãe vai dizer, não, então vamos aproveitar e registrar como menina. A coisa é simples assim? Não, depois ele vai descobrir, ele é registrado como menino, aí quando cresce, se identifica ser menina, aí é tal. E como é que vai ficar se ele depois rejeita a certidão de nascimento, não é? Mas isso acontece com o hermafrodita ou intersexual. O que é que a lei também determina? Quando nasce uma criança hermafrodita, o pai tem 2 dias para registrar, masculino ou feminino, mas ele conversa com a equipe médica, não é? E com a equipe médica do hospital ele vai definir se faz a cirurgia para retirar as características masculinas ou femininas. O médico, quem é que vai prevalecer? O médico, normalmente, ele analisa o corpo da criança, anatomicamente falando, e ele diz para os pais, olha, ela apesar de ser hermafrodita, ela tem mais tendência a ser masculino, ou tem mais tendência a ser feminino. E o médico normalmente recomenda que os pais façam a cirurgia obedecendo a essa tendência, a essa propensão ao gênero, porque ninguém nasce com o órgão masculino e feminino igual, exatamente desenvolvido igualmente. Sempre um prepondera sobre o outro. E o médico dá esse parecer técnico, sugerindo que, portanto, os pais sigam aquilo que está mais propenso no corpo. Principalmente se tiver o útero, né? Aí já vai ser. Sim, se já tem o útero. Os órgãos internos identitários Não é? já facilita. Porque aí eles vão fazer uma cirurgia, a criança antes de 2 dias já recebe essa cirurgia. Para ela é praticamente insensível, não é? Insensível não, é inodor, já que ela vai ser sedada e vai fazer uma cirurgia da qual, do ponto de vista do consciente dela, não vai lembrar. Então, quando ela crescer, sequer vai saber que teve a característica de homem, de masculino ou feminino na infância. Mas vamos para uma outra opção, que lá na Alemanha, em 2013, a legislação foi alterada e hoje é o país que os estudiosos dizem o mais avançado em legislação, mas tem suas consequências também. Que é o seguinte, quando nasce uma criança hermafrodita, os pais não são obrigados a registrar como masculino ou feminino. Eles podem até fazer isso e fazer a cirurgia logo, mas os pais têm apoio
e a legislação não os obriga a fazer a cirurgia de imediato. Eles podem esperar o desenvolvimento da criança e fazer essa cirurgia lá à frente, quando a criança se identificar mais e apresentar sua personalidade masculina ou feminina. Isso só na Alemanha. Os outros países, a maioria vai de 2 a 3 dias para os pais fazerem esse registro. Pergunto a vocês, como é que essa criança hermafrodita vai se relacionar com seus amiguinhos, amiguinhas, na hora que ele estiver praticando um esporte e for para o vestiário tomar um banho junto com eles? Como é que vocês acham que os coleguinhas vão reagir diante de uma coleguinha hermafrodita? Normal, ela já foi operada? Não, sem operação. Na Alemanha não há operação, espera ela crescer para escolher que sexo ela vai ter, que gênero. Então ela vai aparentar anatomicamente a característica com a qual nasceu de hermafrodita, características femininas e masculinas do ponto de vista da sua expressão sexual. E aí? Vocês acham que essa criança vai sofrer mais ou menos com essa condição? Eu que mais. Eu acho que mais também, não é? Porque ela vai ser observada como uma anomalia no meio dos colegas, das coleguinhas, né? Se for no banheiro feminino, se for no banheiro masculino. Ora, sendo o corpo masculino ou feminino, por ele apresentar uma tendência de um comportamento de gênero diferente do corpo, ele sofre o bullying. Você imagine uma criança, adolescente, ou um adolescente, um jovem, com a sexualidade expressa dessa forma no meio de seus coleguinhas. Também é traumático, não é? A Alemanha avançou na legislação, mas será que ela resolveu o problema? Do ponto de vista dessa relação, aquela criança hermafrodita vai estar tão sujeita ao bullying, às brincadeiras chatas, às perseguições por ser diferente, quanto um gay que também é diferente por não aceitar o próprio corpo masculino ou feminino. É complicado essa temática. Mas vamos então avançar. Sabendo de tudo isso, a gente vai avançar um pouco e saber que a gente renasce dentro de características e em locais e em famílias de acordo com as provas que a gente precisa passar. E a gente também renasce sob a influência das vidas anteriores que a gente teve. Não é? A gente segue um caminho evolutivo que é consequência, é um passo de cada vez, é uma reencarnação de cada vez. É um dia atrás do outro e uma noite no meio. A gente não dá saltos. A experiência que a gente tem numa vida, a gente continua na espiritualidade, reencarna e tudo é uma continuação. Então, a gente vê os casos de suicidas que deram um tiro na cabeça e aí atingiu o corpo perispiritual, até pelo arrependimento, pelo remorso, pelo sofrimento moral dele, consolida fluidicamente aquela situação no perispírito dele. Quando ele reencarna, ele nasce com problemas na cabeça, no ouvido, com hidrocefalia, surdo. O outro que se envenenou, morreu envenenado, e aí ele reencarna com dificuldades no aparelho vocal, na digestão, na garganta, na boca. Não é? O outro que deu tiro no coração vai ter problemas cardíacos, porque aquela marca fica no perispírito como resultado do livre-arbítrio dele. Então, tudo que a gente vê hoje é um reflexo dessa construção. E tem processos kármicos que decorrem apenas das provas que você não atingiu o próprio corpo, que elas estão mais na sua memória, mas quando você agride seu corpo, você não se livra na próxima encarnação de trazer essas consequências. E não se livra porque é um processo, é um caminhar. Então, quando a pessoa agride o próprio corpo, ela está agredindo seu perispírito. E se ela guarda isso também na sua memória, ela traz um componente emocional muito forte, além da transgressão com o corpo. Tudo isso vai se somando para que
as experiências seguintes reflitam, na verdade, o que a gente é realmente ou o que deixou para trás. Então, quando a gente relata esses comportamentos e verifica que biologicamente a gente tem uma expressão sexual de acordo com o corpo que a gente habita, aí a gente pergunta o que determina a identidade sexual de uma pessoa. O que determina a identidade sexual de uma pessoa? Vamos ver isso um pouquinho? Na identidade de gênero, a gente tem a maneira como a pessoa se enxerga. Se o gênero a que ela pertence se identifica com a sua psique, com a sua mente, com o seu comportamento, a sua alma interior, como é que ele se olha no espelho e se vê no corpo masculino, ou como ele se vê no corpo feminino. Aí isso é a identidade de gênero, é a maneira como se enxerga. Ele vai se reconhecer homem, vai se reconhecer mulher, ou pessoas que se identificam com mais de um gênero, não é? Como travestis ou com nenhum deles. A pessoa está no corpo de um homem, se olha no espelho e se percebe mulher. Ele nega, não é, o próprio corpo. Então vamos ver, aí tem a orientação sexual, que é a preferência sexual do indivíduo, e o sexo biológico que a gente acabou de ver, macho, fêmea, intersexual, hermafrodita, é a questão biológica. A questão da identidade de gênero é um aspecto social, não é? Você tem sua identidade de gênero e ela se relaciona com seu corpo ou não. Então, quando o indivíduo se olha no espelho, se enxerga e se identifica com o próprio corpo, isso não determina a orientação sexual de ninguém. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. E o gênero, que são as características, valores, condutas culturais ligados às percepções de gênero feminino ou masculino. Então, a gente tem o cisgênero, que é a maioria da população. O cisgênero é aquela pessoa que nasceu homem, se olha no espelho e se aceita como homem. Nasceu mulher, se olha no espelho e se aceita como mulher, se reconhece como mulher. Então, o cisgênero é maioria na nossa sociedade. É aquela pessoa que nasceu num gênero e se reconhece nele. O transgênero são pessoas que têm uma identidade ou expressão de gênero diferente da de seu sexo de nascença. Então, nasceu homem, mas se acha mulher. Comportamento de mulher, ele se reconhece mulher. Nasceu mulher e se reconhece homem. Tem comportamento de homem, tem expressões masculinas, não é? E a gente percebe isso claramente, às vezes até já desde criança. Tanto que o pai fica, menino, se vista direito, se comporta direito, não sente desse jeito não. O pai fica vigiando, não é? E fica querendo mudar aquela percepção de gênero da criança. Mulher, como é que a educação você está dando a meu filho, que ele está com esse jeito afeminado, não é? Ou então, e minha filha está parecendo um homem. A pessoa, ela não precisa nem crescer, não é uma opção que se faz como adulto, não. Quando ela reencarna, quando nasce nos primeiros anos de vida, a pessoa já expressa aquela identidade de gênero, que às vezes conflita com o sexo que ela nasceu. E cria um grande problema, porque os pais não querem aceitar isso, nem os tios, nem os parentes. Aí até sai aquelas brincadeiras, né? Tu viu a educação que fulano deu ao filho? Aí, ó, tá aí agora, dentro de casa com um gay ou com uma jovem gay. Não é? As expressões mais grosseiras possíveis e tal, e principalmente no interior, que a gente chama de gay, trazendo já da cultura do exterior, não é? Aqui é viado, são expressões mais diretas e duras que termina a criança. Essa expressão, inclusive, ela é mais regional. Chamar uma outra pessoa homossexual e gay é algo que a gente está trazendo em substituição a expressões grosseiras locais regionais, que são mais duras. Quando a gente diz que uma pessoa é gay,
a gente está trazendo com essa palavra uma compreensão diferente da compreensão local. Porque o gay nos Estados Unidos, na Europa, ele tem uma aceitação, um respeito e uma condição de convivência social melhor do que tem o gay no Brasil. Então, quando a gente diz aquela pessoa é gay, tudo bem, foi uma opção dele. É assim que ele se reconhece. Vamos respeitar o espaço dele como a gente gostaria de ser respeitado. Então, essa expressão, ela vai substituindo aos poucos também um ranço cultural, que o homossexual, principalmente no Nordeste, ele é muito mais combatido, é muito mais atacado. Mas eu citei aqui 2 casos, um em São Paulo e outro no Ceará, para demonstrar que não é apenas no Nordeste que há esse preconceito. Você pega a maior metrópole brasileira e está lá marcado com esses preconceitos, com esses dramas. Mas por que a gente precisa respeitar? É essa a questão que a gente vai aprofundar um pouco mais. Isso é identidade de gênero, se você se reconhece no sexo com o qual você nasceu. A orientação sexual é um aspecto psicológico. Ele vai para a seguinte questão: interesse sexual por outras pessoas. Não confundir com identidade de gênero. O interesse pode ser por pessoas do mesmo gênero, aí a gente diz que a orientação sexual dessa pessoa é homoafetividade, homossexualidade. Ela tem interesse sexual por pessoas do mesmo gênero. Se for de gênero oposto, a pessoa ela possui heteroafetividade ou heterossexualidade. Ela tem uma orientação sexual para o sexo oposto. E ambos os gêneros, tem aquelas pessoas que têm biafetividade, bissexualidade. Eles têm interesse sexual por um e por outro gênero. E tem aqueles que têm interesses, orientação sexual para pessoas de ambos os gêneros e pessoas não binárias, homem, mulher, panafetividade ou pansexualidade. São pessoas que não fazem distinção da questão sexual, do gênero dos parceiros que têm. Não tem qualquer restrição. E tem aquelas pessoas que são assexuais, ou seja, elas não sentem atração por nenhum gênero, nem masculino, nem feminino, nem seus derivados. É uma pessoa que o sexo não tem qualquer influência na vida dela. Não é? Então, é bem raro esse tipo de pessoa, que para ela a questão da sexualidade não interfere no seu dia a dia. Ela não tem sonhos eróticos, ela não tem paixões eróticas, ela não sente vontade de fazer sexo com ninguém. Alguém falou? Então, por que isso acontece? Outro dia eu vi uma matéria na internet, no UOL, um casal que achava antiético praticar o sexo. Eles casaram, mas achavam antiético praticar o sexo. Sentiam isso como uma coisa meio que animal. Então eles não queriam saber de sexo. Aí isso para a gente soa estranho, não é? Diante de uma sociedade que vive em função de sua sexualidade e trata o sexo como um vício. Aí a gente começa a perceber que a questão da sexualidade tem a ver com a sensualidade no espírito. Nos estágios mais primitivos, os animais seguem determinados ciclos em que eles procuram o parceiro ou a parceira em determinados períodos. Não é assim? O cachorro, ele procura fazer, a cachorra, no caso, ela, na raça canina, ela vai ter determinados ciclos, como a leoa também. Quando ela está no seu cio, ela vai permitir ao leão, naquele período, que ele tenha relação com ela para poder gerar filhos. Se ela tiver filhos, o que é que o leão faz? Mata para ela entrar no ciclo de procriação. Não é animal isso, não é? Matar o filho da leoa para ela deixar de amamentar e entrar no cio para permitir que ocorra o acasalamento.
O cachorro, quando ele sente que tem alguma cadela na região, no cio, ele sai louco, pula muro e sai atrás, não é? Vejam que isso é muito animal, realmente. Aí a gente, o ser humano, como a gente evoluiu das espécies, por meio, o espírito humano, ele evoluiu no mineral, no vegetal, né? E chegou no animal e criou o mundo humano a partir de sua evolução nas raças animais. Então a gente traz o instinto ainda como um processo de evolução. E o instinto sexual da procriação, de preservação da espécie, funciona no ser humano ainda como funciona nos animais. Mas vai chegar mundos mais evoluídos em que a gente não vai precisar do sexo para procriar. Não vai haver. Aí por isso que se diz lá como é que havia a procriação no paraíso. Alguém sabe? Como é que a Bíblia trata essa questão lá no paraíso? Para Adão e Eva. Lembram não? Não comer do fruto proibido, né? Mas ele diz assim: a partir de hoje estão expulsos do paraíso, né? E para ganhar o pão vão ter que trabalhar, vão ter que suar o rosto. E a questão do nascimento do filho? Que é o fruto proibido, não é? É a questão física mesmo. E a mulher, para parir, sentirá dor. Não diz essa frase lá? Que ela vai sentir a dor do parto? Significa que no paraíso não tinha a dor. Se ele está perdendo essa condição, é porque a forma de nascer era diferente. Ora, na Terra, na década de 80, a gente já tinha aqui o bebê de proveta. Imagine no paraíso o que é que tinha. Então, não vai haver a necessidade da procriação da forma como a gente ainda faz. E aí a questão do sexo vai perdendo a influência, porque ele serve como instinto para os reinos mais primitivos. Então a gente vê aqui que já tem pessoas no nosso meio que o sexo para elas não tem qualquer influência. São as pessoas que têm uma orientação de assexualidade, ou seja, sexo para elas não determina relacionamento. Então a gente viu identidade de gênero, orientação sexual, viu a questão do sexo biológico, e aí a gente se pergunta: e o aspecto espiritual influencia alguma coisa aí? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Como será essa influência? De várias encarnações, todas elas masculinas. Por exemplo, né? Aí, por alguma razão, eu não tenho como mulher. Vai ter dificuldade, né, de se adaptar a esse novo corpo, né? A cabeça está tão machista, tão de homem, que não consegue conviver um pai sendo mulher, não consegue estar conviver em casa. Aí consegue o quê? Aí eu acho que ela vem da explicação de eu me sinto mais homem ou eu me sinto mais mulher. Porque Essa... reencarnação. Então, eu acredito na matéria, eu discordo um pouco nessa questão de orientação. Eu vejo mais como uma condição, nesse sentido, assim, de você se sentir homem ou mulher. Na questão de você sentir atração, não é do transgênero, sentir atração, desejo, como você falou. De repente, eu fico tão homem. Várias vezes que eu cheguei e não dei conta de ser mulher. Sim. Quando eu ser tanto eu como homem, eu quis mulher. Como é o seu nome mesmo? Oi? Como é o seu nome mesmo? Maria do Socorro, você traz um dos temas que é a explicação mais tradicional que os estudiosos espíritas dão ao problema do transgênero, que é quando ele reencarna várias vezes em um gênero e precisa reencarnar em outro, e aí ele sente a dificuldade de adaptação. Na pergunta 200 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: tem sexo os espíritos? O que é que vocês acham? Sim ou não?
Não. Ele diz, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então vejam que o sexo, na visão dos espíritos, ele sai da condição morfológica, anatômica e do instinto para uma condição de concordância, simpatia e amor entre eles. E na pergunta 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Pode, né? A gente vê as reencarnações aí, as histórias contadas. Maria do Socorro lembrava um caso aí, dava um exemplo. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Agora, quando errante, na questão 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Todo mundo sabe o que é errante. O espírito errante é aquele que está desencarnado, né, no mundo espiritual. Na erraticidade. Na erraticidade, entre o intervalo de uma vida e outra. E aí, quem aqui, mulher, gostaria de amanhã reencarnar como homem? Levante a mão, entre as mulheres aí. Alguém deseja reencarnar como homem? Ou vão manter o gênero na próxima encarnação? Eu acho que eu gostaria. Você vai... Para saber como é ser homem. Sim. Uma pessoa aqui, tá vendo? Alguém mais das mulheres? Homem são menino, depende do que a gente precisa aprender, né? Aí vai como homem. E dos homens? Alguém é candidato a mudar de gênero na próxima encarnação? Quer reencarnar como mulher na próxima? Aqui está todo mundo bem definido, não quer arriscar, né, a mudança. Só Maria do Socorro aí. É porque assim, ó, eu acho que a gente vive numa sociedade ainda assim, muito favorece muito, facilita muito. Mas isso está influenciando sua escolha? Você quer vir como homem para poder também... Não. Você já está querendo, planejando se dar melhor na próxima. Não, mas tudo, olha, pra você ter ideia, eu sou bem rasteiro, mas eu acho que faz um pouco sentido. Os sapatos femininos, eles são feitos no padrão de Cinderela, como se ela tivesse um pezinho bem fininho. Isso aqui, esquece primeiro que tem uns pés achatados, no meu caso. E vamos sofrer se quiser usar um saltinho, um sapatinho mais terminado. Quer dizer, é uma coisa. Tem muita dificuldade, né? O homem já sai descalço, não se incomoda com nada. Calça uma bota, ninguém vai ligar. A quando era masculina, quando você tem esse pezão naquela praia de aí fica não sabe, é tão confortável nesse mundo. Mas seu exemplo foi interessante. Eu vou lhe pedir só um minutinho porque a gente está concluindo, mas você traz uma questão que é uma percepção. Você veja que aqui a maioria das mulheres vão preferir reencarnar como mulheres. Mas isso, vamos ver a resposta aqui, o que é que ele diz, né? Quando errantes, prefere o espírito. Qual é a preferência do espírito? A gente responde aqui, não é? Mas lá, olha, pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que ele haja de passar. Aqui, a gente ainda não sabe o que precisa passar de provação para evoluir, porque a gente não tem o passado à nossa disposição. O que está pendente, né? O que é que está deixando pendente? Então, a gente vê aí que, para o espírito, essa questão de ser homem ou mulher é irrelevante. Mas a gente aqui, criado numa cultura milenar, machista ou feminista, eu sempre fui mulher, eu sempre fui homem. Alguns nascem querendo quebrar as regras, os padrões, mas a gente está limitado à cultura do corpo. Aí vem o espírito e responde: quando a gente está do outro lado, a gente não pensa com o corpo, a gente pensa como espírito. Por isso que pouco importa. Importa as provas e o objetivo de evolução que a gente vai construir do outro lado. Os objetivos de progresso. Então, Kardec comenta:
Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque eles não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiências. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Que é mais ou menos o que você falou quando disse assim, eu quero experimentar, saber como é que é ser homem também. Ou seja, dentro dessa questão você respondeu aí, quero aprender mais. E é esse o objetivo de a gente migrar de uma posição social para outra. A gente nasce como administrador, noutra como gari, noutra como médico, noutra como professor. Enfim, todas as profissões do mundo vão ensinar alguma coisa para a gente. E a interação entre as pessoas fazem com que essas experiências também sejam compartilhadas. E às vezes você não precisa reencarnar naquela mesma profissão de uma amiga, de um amigo, porque você já conheceu a história dela. Aquela experiência você assimilou, não por ter vivido, mas por ter convivido com alguém que compartilhou isso com você. E a gente aprende até mais do que quando lê um livro, do que quando assiste um filme. E aí eu relembro a questão dos entos. Tem sexo os espíritos? Para concluir dizendo a vocês o seguinte, a questão da sexualidade, da homossexualidade, a gente deve entender que ali estão espíritos transgêneros, cujas experiências nessa minoria, eles apenas querem expressar afeição. Quando a gente diz homossexual, também é homoafetividade. A pessoa gosta de outro homem, uma mulher gosta de outra mulher. Mas aqui a gente vai entender que se o espírito não tem sexo e se ele não importa essa questão, o que vai valer é o amor, a simpatia e a concordância dos sentimentos. Você, excluindo a questão sexual, a questão da sexualidade, do sexo em si, vai ficar o quê? A afetividade. As pessoas se amam, as pessoas se querem, se respeitam. E aí se fala da promiscuidade, do desvio, do desequilíbrio. E a gente pergunta, será que somente homossexuais expressam esse desequilíbrio? Será que isso não é um comportamento humano que tanto o heterossexual apresenta quanto o homossexual? Sim, não é? Os héteros promiscuíssimos. E as leis, elas valem tanto para o homossexual como para o heterossexual. Quem desrespeita a lei, quem atenta ao pudor, ele também vai responder perante a lei. Agora mesmo a gente viu um caso absurdo de uma criança de 12 anos foi morta, violentada por quem? Por heterossexuais. Quer um crime maior do que esse? Não é? Que talvez um gay jamais cometesse. Não é? Um gay no sentido amplo da pessoa que ama, que é um cidadão como outro qualquer. Então, o nosso preconceito em relação a essa minoria é tão grande que a gente está se deixando cegar como sociedade para condenar uma pessoa, para matar como fizeram em Fortaleza, para ferir como fizeram em São Paulo, como se o fato dele ter uma identidade sexual de gênero diferente da nossa fosse suficiente para a gente cometer um crime desse. E não é. Então o Espiritismo nos orienta o quê? Conviver em fraternidade, amar as pessoas. E esse amor, ele não tem limite no corpo, ele é ilimitado no espírito. E que a gente não tem a obrigação de ser homossexual. Se eu me identifico como o meu gênero, eu sou homem e eu sou parte dessa maioria que é o cisgênero, mas eu não sou obrigado a me transformar em homossexual somente porque eu respeito quem tem essa opção, quem escolheu assim por conta de sua natureza e a condição dele. Então eu respeito isso e trato fraternalmente como tenho o dever de tratar com respeito e fraternidade qualquer ser humano. E imagine então quando nasce como filho ou como filha nossa. Pode acender a luz, por favor? Imagine quando nasce na condição de filho ou de filha. Não é? Você vai deixar de amar seu filho ou sua filha pelo fato de ela ter uma identidade de gênero diferente da que nasceu? Tem pai e tem mãe que expulsa de casa, o que é outro absurdo, não é?
A gente precisa, portanto, aprender a amar além dos limites do corpo, para que a gente, por não compreender a natureza humana, se a gente remontar lá à Babilônia, aos circos romanos, a gente vai ver aqueles gladiadores fortes, com armas na mão, lutando, e eles viviam compartilhando o parceiro, não é? Eles eram namorados, porque como eles eram escravos, eles não tinham direito a ter uma namorada, a estar na rua. Eles eram escravos, fortes, não tem, tu vai, tu... né? E aí passavam a namorar com o parceiro que dividia a cela, em respeito, e conviviam respeitosamente. Então, vejam que a gente precisa, se não compreender, mas pelo menos respeitar e amar as pessoas como elas são, para que a nossa sociedade seja um ambiente de convivência fraterna e de respeito, pelo menos, para garantir a paz social. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê essa visão de longo alcance do Espírito, não apenas sobre essas minorias, mas sobre todas as minorias que existem no nosso planeta. Que Deus nos abençoe.